Uma cena jamais vista por eles. Uma vida surgindo em meio a um acidente trágico. Eu cheguei ali e já escutei o chorinho dela. A voz é do médico Elton Fernando, o responsável por encontrar debaixo dos destroços uma bebê recém-nascida. Só pode ser um milagre, porque uma criança, né, recém-nascido, na hora, no meio de uma montoeira de madeira daquele ali, e teve praticamente, não foi um ferimento muito leve, né? A criança está passando muito bem. Regis Bittencourt, uma das principais rodovias do país. Era pouco mais de meio-dia quando um caminhão carregado de madeira, que seguia em direção ao ABC Paulista, passou pelo quilômetro 517, próximo à cidade de Cajati, no interior de São Paulo. Na tentativa de fazer a curva, ele acabou tombando. Sempre dá acidente essa curva aí, sempre. Mas é carro pequeno, né? Caminhão é muito difícil, mas é carro pequeno. Ficou bem amassado o caminhão, né? A equipe de resgate da autopista concessionária foi acionada para atender a emergência. A informação era de que havia 2 vítimas no local, uma delas fatal. A ambulância levou 15 minutos para chegar. Os socorristas também pediram o apoio do Dr. Elton, o médico resgatista. Quando o médico chegou aqui até o local do acidente, ele se deparou com um motorista de caminhão sendo socorrido exatamente ali por uma equipe de resgate que havia chegado antes. Então ele caminhou aqui cerca de 10 metros em direção a outra vítima. À medida que ele ia se aproximando, ele ia vendo as condições reais dessa mulher que estava coberta de tábuas de madeira. Essas madeiras mesmo que estão aqui no chão. Ele foi chegando mais perto e, de repente, antes que pudesse atestar o óbito da vítima, ele ouviu um choro abafado. Era uma bebê que havia acabado de nascer. Encontramos a criança ainda ligada ao cordão umbilical da mãe, né, envolta ainda pelos tecidos da mãe, alguns órgãos da mãe, e demos aí ao protocolo de resgate da criança. O médico quase não acreditou quando pegou a criança nos braços. Como pode uma mulher que acaba de ser arremessada de um caminhão, com o corpo todo destroçado pelas chapas de madeira, dar à luz a uma sobrevivente? Foi um tanto quanto emocionante, não só para mim, mas para toda a equipe, né? E a partir desse momento, eu confesso que nesses 3 anos eu não tinha visto algo dessa maneira, né? Um atendimento dessa maneira, né? Imagina você sair para testar um óbito e se deparar com uma vida. Para ele, a bebê foi expulsa do ventre da mãe durante o impacto. A mesma madeira que amputou os membros da vítima rasgou a barriga da gestante e deu vida a uma bebê. O próprio corpo da mãe, né, manteve ali uma temperatura da criança, a madeira em cima ele também promoveu, segurando um calor, né, e até mesmo o corpo da mãe que sustentou, né, a carga da madeira, que fez ali um local para a criança pudesse permanecer sem ter sido esmagada, né? E a chegada precoce da nossa equipe. Então isso daí foi fatores fundamentais, né, que levou aí a esse sucesso no resgate dessa criança. Apesar da explicação técnica, Dr. Elton ainda se pergunta como isso foi possível. Eu posso classificar como um milagre naquele momento. Por que o milagre naquele momento? Da criança expressar uma forma de vida no momento em que a nossa equipe do resgate estava no local. Porque antes da nossa chegada não havia som, barulho algum de criança, né? E com a nossa chegada, a chegada do resgate, a criança promoveu então um som, né? Pedindo um choro de socorro, né? E naquele momento nós começamos a fazer todo o procedimentos cabíveis, onde levamos ao sucesso, né, da criança chegar viva até o hospital. A criança, que deve ter nascido de quase 9 meses, segundo ele, se manteve viva graças à equipe de resgate. Ela foi levada para a UTI neonatal do Hospital de Pariqueraçu, também no interior de São Paulo. E lá passou a ser chamada de Giovana.
Apesar de não ter nenhum ferimento aparente, a pequena Giovana continua internada aqui no hospital, onde passa por cuidados médicos. Se nos próximos dias nenhum familiar da criança aparecer, o Conselho Tutelar será acionado para manter a bebê em um abrigo até que o futuro dela seja definido pela Justiça. Isso porque a grávida ainda não foi identificada. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade de Retiro. A gestante, que teve os 2 braços arrancados e um afundamento de crânio, não portava nenhum documento no momento do acidente. A identificação dela deverá ser feita através das digitais colhidas aqui no IML. Não foi encontrado nada com ela, nenhum documento, nenhum cartão que desse alguma pista do nome dela. O que a gente tenta descobrir é se ela tiver feito um RG recente, provavelmente ela vai ter a inserção das digitais dela no sistema biométrico. Então, a partir disso, nós conseguiremos identificá-la. Agora, se ela realmente tem um RG antigo, não renovou o RG ou não tem uma CNH, vai ser muito difícil, por esse método, a gente conseguir identificá-la. O motorista do caminhão, Jonathan Aparecido Ferreira, que havia ficado retido no veículo, teve ferimentos leves e já saiu do hospital. Ao prestar depoimento na delegacia de Cajati, ele alegou que a gestante estava ali porque pegou uma carona com ele. Ele alegou que a conheceu no posto de gasolina, em São José dos Pinhais, às 3 horas da manhã, e ofereceu carona para ela até o ABC Paulista, que seria o destino final da viagem. Nós perguntamos para ele se ele sabia o nome dela, alguma coisa que nos auxiliasse a identificá-la. Ele apenas acredita que o primeiro nome dela seja Ingrid. Foi a única informação que ele nos deu. Para o delegado, o caminhoneiro disse não lembrar por que o veículo tombou e negou ter feito uso de bebida alcoólica. Caso a perícia não encontre nenhuma infração por parte dele, o motorista vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Para o coordenador do Centro de Operações da Autopista Concessionária, que administra a rodovia Régis Bittencourt, o caminhoneiro pode ter ultrapassado a velocidade máxima permitida de 60 km por hora naquele trecho. Então, muito provavelmente, ou ele deve ter descido com excesso de velocidade, ou essa carga pode ter corrido adernado, o que provocou o tombamento. As causas do acidente devem ser identificadas nos próximos dias. Já o nascimento do bebê, esse sim, vai ficar para a história. Você vê uma vida tão inocente naquelas condições, né, nascendo naquela cinemática, né, um verdadeiro campo de guerra, madeira espalhada para tudo quanto é lado. Esse caso tá marcado, foi marcado, literalmente marcado, na vida de cada um. É emocionante, né? Algo inesperável. Nunca viu alguma coisa parecida? Não. Em todo esse tempo aí que a gente trabalha na rodovia, essa foi um milagre de Deus mesmo.